O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Nós temos aqui hoje, na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, um momento em que a comunidade crescia, muitos discípulos, mas a comunidade não deixava de rezar e jejuar. Olha o que foi dito aqui, ó. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra ao Senhor e jejuavam, ou seja, a comunidade, para crescer com uma base forte, ela tem que manter a vida de oração e o jejum. Oração, penitência e a caridade, né? Para quê? Para que o Espírito Santo te dê força e fortaleza para suportar as provações, mas também para seguir os mandamentos da igreja. Isso é muito importante, confiar na igreja e seguir os mandamentos da igreja. Eu já vi gente aqui em Bom Jesus dizendo, não sou muito seguir a igreja, não. Siga a Bíblia. Bem, a Bíblia não tem sentido em si se a igreja não dissesse que a Bíblia era confiável. Quem trouxe os documentos, quem os escreveu, quem os disse quais são os inspirados, são a Bíblia. Foi a igreja, né? Então, a Bíblia em si, até pelos copistas que tiveram, não tinha impressão. Cada Bíblia era um copista. Não existe nenhum original. Como é que você vai ter certeza que aquele texto é de Deus, se não tiver uma autoridade por cima, que é o Espírito Santo dado de Cristo aos apóstolos, né? Não tem jeito. É impossível que você tenha certeza que a Bíblia é confiável, se o magistério não te disse que ela é confiável. Como diz Santo Agostinho, eu confio na Bíblia porque a igreja diz que devo confiar. Bem, e após o jejum, Deus diz assim, separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então jejuaram e rezaram, e impuseram as mãos sobre Barnabé. Aí, ó. Outra coisa que a comunidade do início tinha, imposição de mãos, que eu venho falando absurdamente. Imponham as mãos sobre seus parentes e amigos. Rezem por ele, invoquem o Espírito Santo, pede a proteção do alto, peça que Jesus lave com o seu sangue, né? Derrama a tua graça sobre todos vocês. E deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia. E daí navegaram para Chipre. Outra coisa também que esse texto ensina, rezar antes de tomar decisões. Hoje nós temos um monte de ateus práticos, que é o que Papa Bento dizia. Quem são os ateus práticos? Aqueles que rezam um pouquinho cedo, rezam um pouquinho à noite às vezes,
mas vive o dia inteiro como se Deus não existisse. Não reza para tomar decisões, mesmo negócios, né? Sem contar a falta de transparência no casamento com relação à parte financeira. Muitos homens querem deixar a mulher de lado. Quantas e quantas mulheres já atendi que o marido está quebrado e ela nem sabia. Isso é um absurdo, porque vocês são uma só carne. Homens que querem manter o dinheiro só no seu domínio. Trata a mulher como se fosse uma escrava. Tem que ficar implorando dinheiro para o marido. Isso não deve acontecer. É uma só carne. Claro, há mulheres que têm compulsão de comprar, né? Aí é diferente. A mulher mesmo pede ajuda para o marido. Mas as mulheres que não têm isso, não têm doenças, né? Isso é uma doença, compulsão por compra. Elas têm que saber tudo. E o dinheiro não é só do marido. Mesmo que ela... mas ela não trabalha fora. Mas pagar uma que fica cuidando da sua família e dos seus filhos, 1 milhão por dia é pouco, né? É pouco. Então nós temos que purificar. E por isso que, mas a minha mulher não entende de negócio. Não interessa. Você vai partilhar com ela e rezar sobre cada negócio para proteger da ação de Satanás. Quem coloca o mal no mundo instigando é Satanás, que vai lá e faz uma pessoa querer te enganar no negócio. Então, se você falar com a sua esposa e ainda rezar, você protege a sua família, né? Você protege a sua esposa, seus filhos, os seus bens. E nada de ficar humilhando a esposa. A esposa tem direito ao seu dinheiro, para seus bens, claro, desde que seja uma coisa que não seja exagerada, mas para o dia a dia. Não tem que ficar se humilhando, mesmo que não trabalhe fora, né? O dinheiro é dos dois. E depois, no Evangelho, Jesus diz: quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Como que você sabe? Pelos sinais que ele deu. Ele deixou vários sinais de que ele era do alto. Milagres, caminhar sobre as águas, ressurreição e tudo mais. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Ontem nós ouvimos que ele falar: eu e o Pai somos um. Há momentos da Bíblia em que Jesus diz que o Pai é maior que eu. Só o Pai sabe o dia e a hora. E isso fez com que houvesse várias heresias. Uma delas, o arianismo. A primeira heresia, em que achava que Jesus foi uma criatura do Pai, o Filho, né? E que foi abaixo do Pai. Também algumas seitas protestantes, por exemplo, Testemunha de Jeová, não coloca Jesus como Deus. Uma vez eu estava dialogando com um na minha casa, falei: por que vocês não acham que Jesus é Deus? Aí eles citam aqueles trechos em que Jesus diz que o Pai é maior que eu, ou que ele não sabe nem o dia nem a hora. Por que tem textos que coloca Jesus assim e outros textos em que Jesus fala: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai? Bem, quando Jesus fala que o Pai é maior que eu, ele está falando como ser humano, como ainda estar humano neste mundo. Com a kenosis, ele se esvaziou completamente do seu poder para se tornar humano, para não ficar um mutante, mas 100% humano. Ele quis isso. Ele quis não estar ligado ao seu poder. Então, realmente, enquanto Jesus estava na terra, ele não sabia o dia e a hora do juízo, mas porque ele não queria saber. Ele deixou o poder com o Pai. E quando ele fala: eu e o Pai somos um, como lemos ontem, ou então quem me vê, vê aquele que me enviou, ele está falando da sua identidade de pessoa, porque a pessoa do Verbo é a mesma pessoa de Jesus Cristo. Quantas pessoas tem Jesus Cristo? Quantas? Jesus Cristo tem 3 pessoas. Uma, o Filho. 3 pessoas tem Deus, certo?
Então vamos lá. Quantas pessoas tem Deus? 3. Quantas pessoas tem Jesus Cristo? Uma pessoa. A pessoa do Filho, do Verbo. Só o Filho se encarnou. Tudo bem? Quantas naturezas tem Jesus? 2. A humana e a divina. Por que Maria é mãe de Deus? Porque ela gerou a natureza humana. Existe natureza sem pessoa? Não. Qual é a pessoa daquela natureza humana que Maria gerou? O Filho, que é Deus. Por isso que Maria é mãe de Deus. Entendeu? Entendeu ou não? Está faltando as formações, né? O trem nunca chega. Então, Jesus tem uma pessoa. Então, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele está dizendo daquela pessoa divina. Ou, quem me vê, vê o Pai. Felipe, estive convosco o tempo inteiro. Quem me vê, vê o Pai. Por que queres saber do Pai? Mas, em outros momentos, ele se coloca abaixo, porque na sua condição humana, ele deixou o poder com o Pai. Quando Jesus foi tocado pela hemorroíça, ele diz, quem me tocou? Ora, se Deus sabe tudo, era para ele saber quem tocou. Mas ele não quis ter esse poder enquanto estivesse aqui, caminhando humanamente. Ele tinha a natureza divina na chamada união hipostática, tá? A natureza divina e humana em Jesus se chama união hipostática. Então ele tinha a natureza divina, mas ele não queria o poder. Ah, mas e quando Jesus lia os pensamentos? E quando Jesus caminhava sobre as águas? Aí foi o Pai, através da união hipostática, que infundia, o Pai ou o Espírito Santo, que infundia os dons na sua mente, ou dava o poder. Ora, isso não foi só com Jesus. Não tiveram santos, os próprios apóstolos não tiveram poder de ressuscitar, de Padre Pio não tinha vários poderes aí? Tinha ou não tinha? Só que os santos, tanto os apóstolos quanto os santos, não tinham o poder pela união hipostática, como Jesus. De onde veio o poder dos santos? Do Espírito Santo recebido no batismo. Como é que chama a moradia do Espírito Santo na alma? Inabitação. Inabitação. É o Espírito Santo que mora na nossa alma. Muita informação para hoje, não? Então, vamos revisar. Né? Porque se vocês não entendem isso, vocês não vão entender esse evangelho. Vai virar um testemunho de Jeová, que acha que Jesus não é Deus. Por isso que o batismo do testemunho de Jeová, também dos mormons, não é aceito, porque não coloca Jesus como Deus, usando aqueles textos. Aqui não. Aqui você vê, eu vim, quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, a palavra, Debar, Javé, a palavra é forte, ela é viva em si. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. É Ele quem me ordenou. Ó, aqui parece que ele está submisso total, né? O que eu devia dizer e falar. Mas aqui, gente, tem outra coisa. Nós temos uma falsa ideia de que o verdadeiro poder é mandar, né? É querer mandar nos outros. Isso aí é falta de poder. A verdadeira autoridade não vem de autoritarismo, ela vem do serviço, do amor. Ou seja, a autoridade de Jesus nasce dele querer completamente retribuir o que ganhou do Pai. Ser tudo no Pai, entendeu? Então isso aqui não é diminuir ninguém, é ser grande. O humilde que serve é o maior, né? Mas o Pai eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou.
Acabei de ver um textozinho que eu pus até no store, de um padre amigo meu, em São Paulo, em que ele dizia que toda alegria que a gente tem neste mundo tem um pouco de tristeza junto. Qual tristeza? De que não vai durar para sempre. Por isso que só é possível ser feliz quem busca a vida eterna. E nós vamos só ter plenitude quando nós soubermos que lá no céu não tem mais dor nem choro, que a alegria é eterna. Então tudo isso que nós estamos aprendendo para amar Jesus, que é Deus sim, mas um Deus que se humilhou por amor a nós, a kenosis. Ele que era Deus não se apegou à sua condição, Filipenses 2, mas esvaziou-se completamente por amor. E nós queremos ser grandes coisas, se não somos nada, né? Nós também temos que esvaziar nosso eu, para servir a igreja por amor, assim como Cristo viveu. E como fazer isso? Seguindo Jesus, mas não só seguindo, lendo, decorando a Bíblia, mas aproveitando o que a igreja nos dá, que é a capacidade de morrer para nascer de novo, no batismo e depois com os sacramentos. Além da oração, a humildade. E a caridade, que é para quebrar o apego deste mundo, né? Aí sim, nós vamos cada vez mais estar preparados para essa felicidade que não tem fim, a vida eterna. E o caminho mais curto é Nossa Senhora, né? Rainha do céu e da terra. Ela que nos ajuda sempre. No livro Diálogo de Santa Catarina de Sena, tinha um homem que ia ser condenado à morte. E Santa Catarina começou a interceder. E Jesus aparece para ela e fala: não te preocupes, minha filha. Este homem amava a minha mãe. E eu jamais deixarei alguém condenado se realmente teve um amor verdadeiro à minha mãe. Está no livro Diálogo dela, que é um que Nossa Senhora interceda por nós junto com Santa Catarina de Sena.